Olá, tudo bem, pessoal? Eu sou o professor Maxwell Severo, professor de Química, e hoje eu vou falar sobre um assunto muito interessante, sobre a carga nuclear efetiva. A compreensão da carga nuclear efetiva nos permite entender como funcionam as propriedades periódicas da tabela periódica. Então, nós estamos estudando sobre a tabela periódica. Nós vamos entrar no assunto, na próxima aula, o assunto são as propriedades da tabela periódica. Como que varia as propriedades. Mas para entender isso, tem que entender antes a carga nuclear efetiva, tá bom? Bom, antes da gente falar da carga nuclear efetiva, nós vamos falar da carga nuclear em si. Então, a carga nuclear de um átomo, ele provém dos prótons que estão no núcleo atômico. Então, dessa forma, a carga nuclear é o próprio número atômico. Então, um elemento químico, um átomo, que tem número atômico igual a 5, a carga nuclear desse átomo é 5. Se o número atômico for 10, a carga nuclear é 10. E assim por diante. O que é carga nuclear? É porque o núcleo tem os prótons que são partículas carregadas positivamente. Essas partículas carregadas positivamente, eles vão exercer uma força de atração sobre todos os elétrons do sistema, porque os elétrons têm carga negativa. Só que ele não exerce a força de atração da mesma maneira em todos os elétrons. Primeiro, porque há uma distância diferente. Esses elétrons, eles ocupam orbitais que têm formas diferentes. E também, principalmente, há um efeito de blindagem, que nós vamos ver agora, pessoal. Olha só. Aqui eu estou apresentando para você um núcleo com um próton só. Está aí uma carga positiva, né? Aqui a primeira camada e agora a segunda camada. Nós temos na primeira camada o subnível 1s. Está aí o orbitalzinho 1s. Nós vamos preencher esse orbital com um elétron. Nesse caso aqui, nós temos o hidrogênio, né? Que é um próton e um elétron. Esse próton vai exercer uma força de atração sobre esse elétron. Não há nenhum impedimento, não tem nenhum elétron atrapalhando, não existe nenhuma barreira atrapalhando. Então, a atração que esse elétron sofre, a carga nuclear que ele sente é exatamente a carga nuclear desse sistema, tá bom? Agora eu vou mostrar um exemplo em que nós temos dois prótons, o caso do hélio. Olha, então tá aí a primeira camada, segunda camada, nós vamos preencher então com 2 elétrons, porque o hélio tem 2 elétrons, olha só. Bom, agora nós já temos uma carga nuclear maior do que a anterior. Porque nesse segundo caso, nós temos 2 prótons. Então, existe uma carga nuclear mais forte do que no primeiro caso. Tudo bem? Esses 2 prótons vão exercer uma força de atração sobre esses 2 elétrons. Só que ele não exerce essa força de atração da mesma maneira nos 2 elétrons. Porque esses elétrons podem repelir-se entre si, e aí muda a distância para o núcleo, então já muda a real carga nuclear sentida pelo elétron. Então o que nós vamos ver hoje é a real carga nuclear sentida pelo elétron. A gente chama isso de carga nuclear efetiva. Olha lá, ó. A carga nuclear efetiva, vamos diminuir um pouco essa câmera aqui. Olha, a carga nuclear efetiva, ela é simbolizada por ZeF, é efetivamente a carga sofrida por um elétron. Então, olha só. Aqui, eu apresento para vocês uma tabela, um gráfico, né, melhor dizendo, perdão, um gráfico que mostra como que varia a carga nuclear efetiva, que é a carga nuclear realmente sentida pelos elétrons, com a variação do número atômico. Olha que interessante isso aqui. Esse primeiro ponto aqui, ó, na verdade apresenta-se como um quadrado, né? Mas esse primeiro ponto, ele representa o hidrogênio. O hidrogênio tem um próton e um elétron, é esse caso aqui. E qual que é a carga nuclear
efetiva, que realmente o elétron sente? 1. Tá aqui, ó. 1. Tá vendo o número 1? Agora, vamos para o próximo. Hélio. Aí, aqui ele apresenta a carga nuclear efetiva sentida pelo último elétron preenchido. Então, no caso, é por esse segundo elétron aqui, esse elétron que está para baixo, né? Com spin menos meio. Qual que é a carga nuclear que nós esperaríamos que ele sentisse? 2, porque tem 2 prótons aqui. Só que na prática, experimentalmente, não se verifica que a carga nuclear efetiva é 2. Se verifica que ela é aproximadamente aqui, ó, 1,7. O que isso quer dizer? Quer dizer que esse segundo elétron aqui funciona como uma blindagem para esse primeiro elétron, funciona como uma blindagem para o segundo. Então essa carga nuclear vai ser abrandada por esse primeiro elétron aqui. Tudo bem? Então, qual que é a carga nuclear do hélio? 2. Qual que é a carga nuclear efetiva, que é o que realmente o elétron sente? 1,7. O que faz essa carga nuclear diminuir? Os elétrons envolvidos aqui, tá bom? Então vamos ver mais um pouco. Agora eu vou apresentar aí um sistema com 3 prótons. Primeira camada, segunda camada. Nós vamos preencher aí, ó, o orbital 1s com 2 elétrons. E agora o orbital 2s com 1 elétron. Quem que é esse? Esse é o lítio. O que acontece? Qual que é a carga nuclear do lítio? A carga nuclear é 3. Porque ele tem 3 prótons, então a carga nuclear é 3. Agora, qual que é a carga nuclear que esse último elétron preenchido aqui, o elétron da valência, sente? Será que é 3? Vamos ver quanto que é aqui ó, no meu gráfico. A carga nuclear efetiva que esse elétron aqui, 2s, sente é de aproximadamente 1,4. Olha só, tá vendo? Então, eu tenho 3 prótons, mas esses 3 prótons não conseguem... A força de atração desses 3 prótons não chegam nesse elétron do orbital 2s completa. Perde-se um pouco no caminho. Por que perde? Porque eu tenho 2 elétrons aqui, ó, que blindam essa carga nuclear. Então a carga nuclear efetiva ela é diminuída por esses elétrons de camada interna. Lembrando que o elétron que está na última camada é chamado de elétron da camada de valência e os demais de elétrons de camada interna. Então eles funcionam blindando. Nós chamamos isso de blindagem eletrônica. Tudo bem? Então, até aqui já vimos a diferença entre carga nuclear, que é exatamente o número atômico, e carga nuclear efetiva, que é o que realmente o elétron sente. E vimos que o que diferencia esses dois é o efeito de blindagem, né? O que faz com que os dois sejam diferentes é o efeito de blindagem. Olha aí, ó. Em átomos polieletrônicos, ou seja, que tem mais de um elétron, a carga nuclear efetiva não é igual à carga nuclear, pois os elétrons internos blindam os elétrons externos da atração do núcleo. Então esse é o efeito de blindagem. O efeito de blindagem é simbolizado pela letra S. Olha como é que fica então a fórmula para eu calcular a carga nuclear efetiva. Então carga nuclear efetiva, que é ZF, é igual a carga nuclear, que é o número atômico, né, menos o efeito de blindagem. Tudo bem? Então, para a gente identificar a carga nuclear efetiva, nós precisamos saber, nós precisamos conhecer esse efeito de blindagem. Olha só. Agora, nós vamos vir aqui para a tabela periódica e vamos tentar entender como que vai variar essa carga nuclear efetiva. Olha, cada elétron de um átomo é blindado do efeito de atração da carga nuclear pelos elétrons da mesma camada. Então, olha só, elétrons da mesma camada também blindam, só que blindam bem menos. Mas, principalmente, quem é que blinda? São os elétrons de camada interna. Olha, vou pegar aqui o exemplo, o lítio. Aqui, ó. Botei essa seta aqui, vocês estão vendo essa seta.
Eu quero mostrar como que varia a carga nuclear efetiva dentro do período. Como que varia essa carga dentro do período? Então aqui eu tenho o lítio. O lítio tem número atômico igual a 3, então ele tem 3 prótons. Vou fazer a distribuição eletrônica dele aqui, ó, 1s2, 2s1. Então, a carga nuclear efetiva que esse elétron 1, que esse 1 elétron aqui do orbital 2s vai sentir, ela é diminuída, a carga nuclear é diminuída pelo efeito de blindagem, né? Quando eu caminho aqui dentro desse período, eu observo o aumento do número atômico, né? O lítio tem 3, o berílio tem número atômico 4, o boro tem 5, o carbono tem 6. Então a gente observa o aumento do número atômico. Agora olha só, vamos pegar o flúor, que está aqui do outro lado, ó. O flúor tem número atômico igual a 9, vou distribuir os elétrons aí, tá vendo aí? 1s2, 2s2, 2p5. Vamos avaliar agora a carga nuclear efetiva sentida pelo último elétron preenchido aqui, ó, do subnível 2p, tá bom? Qual que é a variação da carga nuclear? Olha, carga nuclear. Quando eu passo do lítio para o flúor, eu observo um aumento de 6 prótons. Então eu aumento o número atômico em 6. Logo, eu aumento a carga nuclear em 6 unidades. E o efeito de blindagem, ele também é aumentado quando eu aumento esse número atômico? Sim, aumenta-se o efeito de blindagem, só que muito pouco. Dentro do período, esse aumento é muito pouco. Por que ele é muito pouco? Porque quem blinda principalmente são os elétrons de camada interna. Pega esse elétron do lítio aqui, ó, o último elétron do lítio. O último elétron do lítio tem 2 elétrons na camada interna. E o último elétron do flúor tem quantos elétrons de camada interna? 2 também, porque o 2s está na mesma camada do 2p. Entendeu? Então ele vai blindar pouco. Então, dentro do mesmo período, aumenta-se o número atômico, né, consideravelmente. Agora o efeito de blindagem aumenta só um pouco. Qual que é a conclusão que a gente chega? Dentro do mesmo período, aumenta-se o potencial efetivo, a carga nuclear efetiva. Agora olha só, e no mesmo grupo? E no mesmo grupo ou na mesma família? Como que vai variar? Aí aqui nós já temos um pequeno impasse. Olha que interessante. Quando eu passo do lítio para o sódio, eu aumento o número atômico de 3 para 11. Quando eu passo do sódio para o potássio, eu aumento de 11 para 19. Então eu aumento bastante. E eu aumento, claro, uma camada. Né? A diferença do lítio para o potássio é que o lítio tem a sua camada de valência na camada 2. O potássio tem a sua camada de valência na camada 4. Né? Então aumenta, do lítio para o potássio, aumenta aí 2 camadas internas. Então eu aumento a minha carga nuclear. E a blindagem aumenta também? Aumenta. E ela aumenta bastante, porque esses elétrons a mais estão em outras camadas. Então eu aumento muito o efeito de blindagem. Que tanto que eu aumento o efeito de blindagem? Bom, é difícil precisar quantitativamente. Mas qualitativamente eu não consigo precisar se a gente caminhar aqui no grupo, se esse potencial, se a carga nuclear efetiva vai aumentar. Eu não consigo precisar isso. Por que eu não consigo precisar? Porque o número atômico aumenta, mas o efeito de blindagem aumenta também bastante. Aí, nós temos alguns pesquisadores que dedicaram as suas carreiras, né, estudando isso. Então, ó, é possível verificar quantitativamente a constante de blindagem S? Bom, sim. Vários pesquisadores trabalharam nisso. Mas o Slater, as regras de Slater abordam muito bem esse assunto. O que a regra de Slater diz? Ele diz o seguinte, olha, os elétrons de camada interna e até mesmo os elétrons da mesma camada vão blindar esse último elétron do potencial do núcleo. Vai blindar ele do efeito de atração nuclear. Só que esses elétrons, eles não blindam da mesma maneira. E o Slater, fazendo cálculos da mecânica quântica, ele atribuiu pesos de blindagem aos elétrons. Olha que interessante. Primeiro ponto, antes dele atribuir peso, é que ele separa em grupos para poder fazer uma análise. Por exemplo, ó,
Aqui, como que ele separa em grupo? O primeiro ponto da regra de Slater, que nós vamos entender agora, vamos até fazer alguns exercícios usando a regra de Slater, para a gente calcular qual que é o efeito de blindagem e, no final, calcular realmente o potencial efetivo sentido pelos elétrons. Para entender a regra de Slater, a gente tem que entender que ele divide em grupos. Por exemplo, aqui, ó, vou colocar o diagrama de Linus Pauling para a gente entender. E olha só. Qual que é o primeiro orbital preenchido? Um S. Depois, 2S. Depois, 2P. Depois, 3S. Depois 3P, depois 4S, depois 3D. Para a gente fazer a regra de Slater, usar a regra de Slater para calcular o potencial efetivo, nós precisamos, depois de distribuir os elétrons aqui, separá-los em grupos de maneira geométrica e não energética. Por exemplo, ó, depois do 3P, depois do subnível 3P, qual que é o subnível que a gente preenche? O 4S. Mas aqui na regra de Slater, o 3D vem antes do 4S, tá bom? Porque ele faz essa distribuição em ordem geométrica. E ele separa, além dele fazer essa distribuição em ordem geométrica, ele separa em grupos assim, ó, um S, porque está na camada 1. Depois, na camada 2, ele junta S e P. Ele sempre junta S e P. Na camada 1, ele só não junta S e P, porque não tem P, né? Então, na camada 2, 2S e 2P. Na camada 3, já que ele junta S e P, eu vou ter 3S e 3P. Depois, 3D, que é um outro grupo. Na camada 4, ele junta S e P, então vai ter 4S e 4P. Depois, 4D. Depois, 4F. Agora vai para a camada 5, ele junta S e P, então é 5S e 5P. Isso aqui são os grupos. Nós vamos entender a importância desse grupo agora. Olha só. Então, o que é que o Slater faz? Ele atribui pesos de blindagem para esse elétron. Então, ele fala, ó, nem todo elétron blinda da mesma maneira. Tem elétron que blinda mais, tem elétron que blinda menos. É isso que nós vamos fazer aqui. Primeira regra dele. Ele atribui um peso zero para elétrons acima do considerado. Então, por exemplo, imagine que você vai avaliar um elétron do orbital 4, do subnível 4D. Tá? Se eu tiver elétrons preenchidos no 4F, esses elétrons do 4F nada irá influenciar na carga nuclear efetiva. Então ele não blinda nada. Essa é a primeira regra do Slater. A segunda regra dele é a seguinte. Ele atribui um peso de 0,35 para qualquer elétron do mesmo grupo, exceto no 1s em que é adotado um peso de 0,3. Então, vou explicar. Imagine, pessoal, que você esteja avaliando o potencial efetivo sentido por um elétron do subnível 2P. Imagine que esse 2P esteja completo, então é 2P6. Você está avaliando o potencial efetivo sobre o último elétron preenchido do orbital, do subnível 2P. Quantos elétrons eu tenho no 2P sem considerar o último elétron? Eu tenho 5. Quer dizer que esses 5 elétrons, mais os 2 elétrons do 2s, vão ter um peso de 0,35. Já um S, agora entra a segunda regra de Slater, peso de 0,85 para elétrons do subnível S e P, mas que estão um nível atrás. Tá? Então, você está avaliando um do 2P, o do 1S vai ter peso 0,85. E ele vai ter peso 1 se for 2 níveis atrás. Por exemplo, você está avaliando o orbital do subnível 3S. Os do 2S e 2P vão ter peso 0,85. O do 1S vai ter peso 1. Tudo bem? E quando você avalia um elétron do subnível D ou do subnível F, todos os grupos internos, todos os elétrons internos têm peso igual a 1. Beleza? Bom, parece um pouco confuso, nós temos que fazer exercício para isso aqui ficar mais claro, não tem como fugir disso. Então vamos começar a fazer alguns exercícios. Vou pegar aqui o hidrogênio. Ó. O hidrogênio, a distribuição eletrônica dele é 1s1. Vamos calcular o potencial efetivo?
Potencial efetivo, ó, só a gente olhar aqui, ó, o potencial efetivo, potencial efetivo é o carga nuclear efetiva, né? Essa carga nuclear efetiva é igual à carga nuclear menos o efeito de blindagem. Qual que é a carga nuclear do hidrogênio? É 1, porque ele tem um próton. Qual que é o efeito de blindagem? É 0. Por quê? Porque só tem um elétron, não tem nem outro elétron para blindar. Então, qual que é o potencial realmente sentido pelo elétron? 1. Vamos para um outro exercício, o hélio. O hélio, então, um S2. Nós vamos avaliar a carga nuclear efetiva sentida pelo segundo elétron, tá? Então, vamos lá. Primeiro passo, vamos encontrar o S, que é encontrar esse efeito de blindagem. O efeito de blindagem, ele vai levar em consideração os elétrons que realmente blindam. Então, você tem aí o orbital 1s com 2 elétrons. Então, quantos elétrons vai estar blindando essa carga nuclear do último elétron preenchido? Só um, que é o primeiro elétron. Esse elétron, ele vai ter qual peso? Se eu voltar aqui na regra de Slater, ó, peso 0,35 para elétron do mesmo grupo, exceto no 1s, em que é adotado peso 0,3. Então, nós estamos no subnível 1s. Então, aqui nós vamos usar o peso 0,3. Então, o efeito de blindagem é um elétron com peso 0,3. Quanto que dá? 0,3. Então, a carga nuclear efetiva vai ser 2, que é o meu número atômico do hélio, menos 0,3, que é a blindagem que a gente achou. Quanto que dá? 1,7. Que é o mesmo valor que a gente viu lá no início da aula, naquele gráfico que apresenta as cargas nucleares efetivas. Vou fazer mais um exemplo, vamos fazer vários, né? Berílio, 4 elétrons, 1s2, 2s2. Primeiro passo é fazer uma distribuição em grupos. Tanto no hélio quanto no hidrogênio, eu nem preciso distribuir em grupos, porque só tem um subnível, né? Então, quais os grupos que eu tenho, então, no berílio? Eu tenho o grupo 1s e o grupo 2s, com 2 elétrons em cada. Vamos avaliar o potencial efetivo sentido pelo último elétron preenchido aqui no 2s, tá? Primeiro passo, achar o efeito de blindagem. Vamos lá. Esses 2 elétrons aqui, do subnível 1s, vão blindar. Qual que é o peso atribuído para esses 2 elétrons? 0,85. Por quê? Porque nós estamos avaliando um elétron que está no orbital do tipo S, e esses elétrons aqui, ó, estão um nível abaixo. Então, tem o peso 0,85. 2, porque são 2 elétrons, né? 2 vezes 0,85, mais o efeito de blindagem do primeiro elétron aqui. Porque nós estamos avaliando, olha só, o 2s2 tem um elétron para cima, que é o primeiro que a gente preenche, um elétron para baixo, que é o segundo que a gente preenche, certo? Então, nós estamos avaliando desse segundo elétron aqui. Então, esse primeiro elétron preenchido vai blindar. Pouco é pouco, mas ele blinda. Qual que é o peso desse elétron do mesmo nível? É 0,35, né, de acordo com a regra de Slater. Então, quantos elétrons que vão blindar? Só um, porque nós estamos avaliando o quarto elétron, né? Então, isso aqui dá 2,05. Então, o S, ou a blindagem, é 2,05 para o berílio. Vamos achar o potencial efetivo? Potencial efetivo não, carga nuclear efetiva, me perdoe. 4, que é o número atômico do berílio, menos o 2,05, que é o efeito de blindagem, dá 1,95. Então, mesmo o berílio tendo 4 prótons, essa força de atração exercida sobre o último elétron preenchido não é de 4, tá? É de 1,95. Por que diminui? Porque eu tenho o efeito de blindagem. É isso que é o efeito de blindagem, pessoal. Elétrons blindando os elétrons que estão acima do potencial exercido pelo núcleo. Tá? Porque esse núcleo tem carga positiva, então ele vai exercer uma força de atração sobre todos os elétrons. Legal, né? Tá ficando mais claro. Vamos ver o magnésio? O magnésio é 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Nós vamos avaliar qual o potencial efetivo sentido pelo último elétron preenchido aqui no subnível 3s. Primeiro passo, distribuir em grupos. Então, nós temos o primeiro grupo, que é 1s2. O segundo grupo, que a gente junta é sp, né? Lembra?
2s2 e 2p6. Terceiro grupo, 3s2. Olha, primeiro passo, segundo passo, né, que o primeiro passo é dividir em grupo. Segundo passo, encontrar a blindagem, que é o S. Olha só, tá vendo esses dois elétrons aqui, ó, do grupo 1s? Eles vão blindar com um peso igual a 1, ou seja, 100% de blindagem. Tá bom? Por que é 100%? Porque esse elétron que está no 1s está a 2 níveis abaixo do elétron que nós estamos avaliando, que está aqui no 3s. Então, o peso é 1. Esses elétrons aqui, ó, esses 2 que estão no 2s e esses 6 que estão no 2p, então são 8 elétrons, que está um nível abaixo. Um nível abaixo, qual que é o peso da blindagem? 0,85. Então, vai ser 8 vezes 0,85. Mais a blindagem desse primeiro elétron preenchido aqui. Qual que é o peso da blindagem do elétron que está no mesmo nível? 0,35. Tá bom? Ele só vai ser 0,30 só quando está no orbital 1s, né? Então eu acho, a gente encontra aqui, né, um efeito de blindagem igual a 9,15. Vamos achar o potencial efetivo? 12, que é o número atômico do magnésio, menos o efeito de blindagem, que é 9,5. Isso vai dar 2,85. Certo? Agora, nós vamos fazer um outro exemplo. Níquel. Vamos fazer o exemplo do níquel aí, tá bom? O níquel, a distribuição eletrônica dele é 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d8. Dividir em grupo. Primeiro grupo, 1s2. Segundo grupo, eu junto S e P, então vai ser 2s2 e 2p6. Terceiro grupo, eu junto S e P, né? 3s2 e 3p6. Depois, eu vou botar, antes do 4s2, vem o 3d8, porque nessa divisão aqui, ele faz uma divisão geométrica, camada por camada. 3d8 é um outro grupo e 4s2 o último grupo. Ele vai avaliar o elétron da camada de valência, então é o do 4s2, o segundo elétron preenchido aqui. Vamos ver? Efeito de blindagem. Olha só, não é tão difícil. Você viu até que eu coloquei em cores iguais aqui para facilitar? Tá vendo esses dois elétrons aqui, ó? Ele vai blindar com um peso de 1, né? Então vai ser 2 elétrons com peso de 1, 2 vezes 1, mais esses 8 elétrons aqui, ó, do 2s e do 2p, estão a 2 níveis abaixo do elétron que nós estamos avaliando. Então, qual que é o peso dele? É 1 também. Então, vai ser 2 mais 6, 8 elétrons com peso 1. Agora, olha esses aqui, ó, o 3s2 e o 3p6. Está apenas um nível atrás do elétron que a gente está avaliando. Então, o peso não vai ser 1 igual a esses outros aqui. O peso vai ser 0,85. Então, são 8 elétrons com peso 0,85. E esses aqui do 3d8 também são 8 elétrons, que está um nível atrás, também com peso 0,85. E nós temos um elétron aqui do 4s com peso 0,35. Quando a gente faz essa conta, dá 23,95. Potencial efetivo é igual, então, a 28 menos 23,95. Isso vai dar 4,05. Então, olha só. O níquel, mesmo que ele tenha 28 prótons, o potencial que ele exerce, a força de atração que ele exerce sobre o elétron de valência, sobre o último elétron preenchido, vai ser igual a 4,05. E não os... Qual que é o potencial nuclear? 28. Mas qual que é o potencial nuclear efetivo sentido pelo último elétron? 4,05. Cada elétron vai ter um potencial diferente, tá? Agora, só para último exemplo, eu vou avaliar a carga nuclear efetiva desse elétron, do último elétron preenchido aqui do subnível 2p. Então, primeira coisa, tá vendo todos esses aqui acima? Eles não blindam nada, então ele nem entra na conta. O que vai entrar na conta? Eu tenho, então, aqui, ó, eu estou no 2p, o último elétron do 2p. Então, eu tenho 7 elétrons na mesma camada. Esses 7 elétrons da mesma camada vão ter peso 0,35. Então, vai ser 7 vezes 0,35. Mas esses 2 elétrons aqui estão um nível abaixo do elétron que eu estou avaliando. Então, o peso dele é 0,85. 2 vezes 0,85. 2 porque são 2 elétrons. Ó. Dá 4,15. Então, qual que é o potencial efetivo? 28, que é o número atômico, menos 4,15, que é o efeito de blindagem desses elétrons aqui.
dá 23,85. Tá vendo? Então, por isso que quando a gente vai arrancar um elétron, fazer uma ionização, é muito mais fácil eu arrancar o elétron da valência, porque olha aqui a força de atração do núcleo com o elétron da valência, 4,05. E agora olha a força de atração do núcleo sobre o elétron 2p6, o último elétron preenchido aqui do subnível 2p, 23,85. É muito mais difícil eu tirar. Então, dá para tirar? Dá para tirar esse elétron, mas aí a energia que eu gasto é muito maior. Tá bom, pessoal? Então, essa é a aula de carga nuclear efetiva. Espero que eu tenha sido claro, que você tenha entendido que os elétrons vão sentir a força de atração do núcleo de maneiras diferentes, a depender de quantos elétrons e de quais elétrons estão entre ele e o seu núcleo. Nós vimos aí as regras de Slater para calcular esse efeito de blindagem e encontrar o potencial efetivo, mas o mais importante, é claro que é importante compreender essa regra de Slater, saber usar, ter entendido esses exercícios, mas mais importante é você ter na sua mente que os elétrons vão sentir o núcleo de maneira diferente. E isso é que vai nos auxiliar a compreender as propriedades periódicas da tabela periódica que a gente vai ver na próxima aula. Então, curta aí, se inscreva no canal, ative o sininho para receber novas aulas que a gente vai publicar, tá bom? Um abraço para todo mundo!